Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo com o que hão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. O Pai de vocês. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Temos feito aqui uma série de estudos bíblicos sobre as orações da Bíblia. No último vídeo nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, mas falamos somente a metade. Hoje nós queremos continuar e terminarmos de falar sobre a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Antes de continuar, porém, deixa-me pedir para que, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu joinha lá e comente e compartilhe nas suas redes sociais. Todas essas coisas que, se você fizer, ajuda na divulgação do canal. Principalmente os comentários e o joinha, que é muito importante o algoritmo saber quantas pessoas estão interagindo com o vídeo, e daí eles valorizam e dão relevância ao vídeo. Ok, vamos ao texto bíblico. Mateus capítulo 6, versículos... Vou ler a partir do versículo 5, mas o comentário vai ser do versículo 9 até o 13. Mas para o contexto é bom ler desde o 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, ou seja, ser visto pelos outros. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, que eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, a oração era um dos pilares, era e é até hoje um dos pilares da piedade, da devoção judaica. Era proferida em voz alta 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, e demonstrava a confiança do povo judaico em Deus e a dependência deles orando a Deus. Daí Jesus ter ensinado esta oração. Essa oração, o Pai Nosso, tem uma invocação inicial, Pai Nosso que estás no céu, e tem 6 petições que apresentam prioridades adequadas. As 3 primeiras petições falam da preeminência de Deus, enquanto que as 3 últimas se concentram nas necessidades das pessoas em um contexto de compaixão. Na semana passada nós falamos sobre o Pai Nosso, que está no coletivo, e daí o primeiro pedido é: santificado seja o teu nome, o segundo, venha o teu reino, e terceiro, seja feita a tua vontade. Tudo isso falando da preeminência de Deus na nossa oração. Muito bem, hoje nós vamos falar dos outros 3 pedidos.
ou das outras 3 petições, que se concentram nas necessidades das pessoas em um contexto de comunidade. Aliás, o contexto dessa oração sempre é de comunidade, né? A vida de oração feita em comunidade não anula a necessidade da sua oração pessoal, tanto que ele começa o texto no versículo 5 falando isso, que você entra no teu quarto, fecha a porta, a sua oração individual, mas também uma referência à oração conjunta no templo, no ato do culto coletivo, né? E então, essa é a 4ª petição e foca nas necessidades das pessoas, está no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja que é o pão nosso, de novo coletivo, né? E de cada dia, um dia de cada vez. Diz respeito a uma necessidade da vida, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Mas inclui todas as necessidades físicas diárias das pessoas. Então você pode orar e deve, não somente pelo pão, né? Mas por qualquer outra necessidade também que tenha. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cada dia diz respeito às nossas necessidades diárias. A implicação é de viver um dia de cada vez sem preocupações, como Jesus ensinou, mas confiando que o Pai nosso, o Pai, cuida de cada dia e a cada dia cuida de nós. Tanto que ele ensinou a gente não viver preocupado, né? Viver um dia de cada vez sem preocupações. Aqui no capítulo 6 mesmo de Mateus, versículo 25 em diante, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo com o que hão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. O Pai de vocês. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, esse é o ensinamento de Jesus. E se nós olharmos na história bíblica, nós vamos ver que quando o povo estava peregrinando no deserto, Deus mandava o maná e eles deveriam recolher o maná de cada dia somente. Um dia de cada vez. Recolher o maná daquele dia, com exceção da sexta-feira, que deveriam recolher 2 porções, porque no sábado eles não poderiam recolher. Então era um dia de cada vez. O maná que Deus mandava do céu. Também tendo esse sentido de você entregar a Deus as suas preocupações, né? E de viver um dia de cada vez sem preocupações. Nós vamos encontrar mais adiante nos livros sapienciais que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Depois nós temos aqui a oração do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia. Então, viver um dia de cada vez sem preocupações, sabendo que o Pai cuida de cada um de nós. E aí, a 5ª petição é: perdoa as nossas dívidas, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Perdoar as nossas dívidas, nós temos que entender esse contexto aqui, levando em conta que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos justificados e a consequência disso é que nós temos os nossos pecados perdoados. Aliás, são 3 tempos da salvação, né? A justificação, fomos salvos, estamos sendo salvos, santificação, e seremos salvos para sempre na glorificação, quando Jesus Cristo voltar ou a gente morrer. De modo que na justificação nós somos perdoados e declarados justos diante de Deus no momento em que nós fazemos a nossa confissão
de que somos pecadores e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso tem base bíblica em Romanos 5,19, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 10, 9 e 10 também. Aliás, esse texto é importante ler, Romanos 10, 9 e 10. 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quer dizer, confessar e crer. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É a justificação. Somos salvos. Mas precisamos estar sendo salvos dia a dia no crescimento da santificação. Santificação. Então esse pedido, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, trata-se de uma oração para a restauração da comunhão pessoal com Deus, que porventura foi obstruída pelo pecado, pela prática do pecado. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus. O que entristece o Espírito de Deus que habita em nós, que é a garantia da nossa salvação? O que entristece o Espírito é o pecado. Então, esse perdoai as nossas dívidas, a quinta petição, perdoa-nos as nossas dívidas, diz respeito a essa restauração que eu preciso ter da comunhão com Deus, da comunhão o mais perfeita possível com Deus, quando porventura esta é obstruída pelo pecado. Então aqueles que são perdoados, nós que somos perdoados, quando nós oramos, nos arrependemos dos nossos pecados, oramos, perdoa-nos, Senhor. Então nós somos perdoados por Deus e somos movidos pela gratidão e desejamos também perdoar os nossos irmãos. Esse é o contexto. Perdoa as nossas dívidas, assim como quando eu sou perdoado, eu tenho uma disposição interna e um desejo muito grande, sou movido pela gratidão e quero perdoar também os meus irmãos, aqueles que nos ofenderam, como diz o texto bíblico, aqueles que nos ofenderam. Então perdoa as nossas dívidas, restauração do elo com Deus que porventura foi quebrado pelo pecado. A sexta petição aborda a luta dos discípulos contra o pecado e o mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o sexto pedido na oração que Jesus ensinou. Tentação no grego é uma palavra que é peirasmos, que ela pode ser traduzida por tentação ou provação. Nesse caso aqui, foi traduzida por tentação. O significado aqui, provavelmente, carrega o sentido de permitir que o crente seja poupado das circunstâncias difíceis que podem tentá-lo ao pecado. De modo que nós temos que entender a provação que é permitida por Deus da tentação. A provação é de fora para dentro e Deus permite que nós sejamos provados. Tiago, aliás, deixa bem claro que nós devemos ser gratos e ter um motivo de toda alegria. Vou ler aqui para os Tiago capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, que diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte nada. E a tentação? A tentação é de dentro para fora. Tiago também, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado sempre gera a morte. Então a ideia aqui na oração do Pai Nosso é de que livra-nos, não nos deixes cair em tentação. Tem uma ideia ampla no sentido de carregar o sentido de permitir que o crente, o discípulo de Jesus, seja poupado de circunstâncias difíceis ou de provações que podem levá-lo à tentação. Tanto que lá em Tiago capítulo 1, que nós lemos, o versículo 5, vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele lhes dá, né, liberalmente. Né? A ideia no contexto ali do texto é que se alguém tem falta de sabedoria durante as provações, que pode levá-lo a ser tentado, então peça a Deus sabedoria para que não seja tentado pelo mal e assim caia na tentação. Porque nós somos provados, né? Passar por circunstâncias difíceis faz parte da nossa vida cristã. Embora muitos aí nas mídias sociais estão dizendo que não, que o crente não sofre, que o crente não tem provações, é tudo mentira do diabo. Porque aqui o texto deixa bem claro, o texto de Tiago, notadamente. Romanos também vai falar do sofrimento e assim por diante. O sofrimento, as provações, né, as circunstâncias difíceis fazem parte do nosso viver diário, do viver diário de cada cristão também. Então, não nos deixes cair em tentação quando estamos sendo provados. Podemos parafrasear desta forma. Ou não nos deixes cair em tentação, porque a palavra no grego também permite essa interpretação, de modo geral, de vacilar, né, e dar lugar ao diabo. Né? Aliás, Pedro vai dizer que o diabo anda ao nosso redor, como um leão, tentando, rugindo como um leão, tentando nos tragar. Tentando, né? Tentação. Então todos nós somos tentados e todos nós somos provados. Daí o contexto todo é de você não cair em tentação, notadamente quando está sendo provado, quando as circunstâncias estão difíceis. Então, esse é o contexto da oração do Pai Nosso. E aí, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou do maligno. No grego tem a ideia de mal sendo um maligno. O maligno é Satanás. Livra-nos do maligno, livra-nos do mal, livra-nos de Satanás. A melhor proteção contra o pecado e a tentação é voltar-se para Deus e depender da sua direção. No sentido de que Deus vai nos dar graça e vai nos livrar do maligno. Esse Satanás que está ao nosso redor, rugindo como um leão para nos tragar, livra-nos do maligno. Que Deus nos protege. A ideia de João nas suas epístolas é que nós somos como a menina dos olhos de Deus, ou seja, extremamente sensíveis, mas extremamente protegidos por Deus. Paulo aos Efésios vai dizer que que ele ora para que a igreja de Éfeso e para que nós também recebamos o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, no pleno conhecimento dele, para que nós tenhamos essa esperança e depender da iluminação de Deus para não sermos tentados, para não cedermos à tentação. E aqui a oração diz: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de Satanás. Essa é a sexta petição, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Que você possa fazer esta oração diariamente com o coração, com a mente, raciocinando.
não usando de vãs repetições, como faziam os gentios ou os pagãos, que repetiam o nome dos seus deuses várias vezes, achando que por muito falar eles iriam ouvir. Mas que nós possamos fazer essa oração do fundo do nosso coração e fazermos essas petições. E nesse caso da última, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muito obrigado por me ouvir, que Deus vos abençoe.